Dando continuidade à nossa sequência de vídeos falando sobre os React Hooks, hoje é dia da gente falar sobre o hook Use Imperative Random. Esse hook é um hook utilizado para a gente customizar. Eu vou te passar uma breve descrição, mas a gente vai entrar na prática aqui e entender melhor o que significa isso. Mas ele funciona da seguinte forma: é um hook utilizado para a gente customizar a exposição de uma referência de um componente filho para o seu componente pai. Mas calma que isso não é suficiente para a gente entender como ele funciona e quando a gente deve utilizar esse hook. Então, vamos aqui para a prática, como de costume. Eu estou com uma aplicação aqui. Essa aplicação ela recebe um nome, então deixa eu colocar aqui John. Clico no botão adicionar e adiciono aqui o nome que foi digitado no input. Qual é o nosso objetivo aqui? Sempre que um novo nome for adicionado na lista, eu quero colocar o foco, ele fique aqui no nosso input. Então, a gente vai utilizar duas tecnologias aqui que a gente não falou ainda, tá? Esse vídeo vai ser muito interessante porque a gente vai aprender um pouquinho mais sobre as APIs do React e também do Hook e os Imperative Random. Beleza. Então, agora que a gente entendeu aqui como funciona a aplicação, vamos para o código. Eu tenho aqui um componente Py. Esse componente Py, a gente salva o estado do usuário aqui no input dentro de um state, use state, com o nome customer name, tá? Esse set customer name, ele é chamado aqui no momento que eu digito aqui, ó. Então, estou digitando no input, chamo aqui o onChange para fazer a alteração do customer name, beleza? Quando eu clico no botão aqui para adicionar, eu zero o estado, então coloca aqui no estado inicial do customer name, só para limpar aqui o input, e adiciono esse customer name dentro de um estado também de customers para a gente fazer a exibição aqui dentro de um map, beleza? Então, sem novidade, a gente já fez isso aqui muitas vezes dentro dessa série de vídeos. Legal. Agora, aqui ainda no componente Py, a gente tem um form. Dentro do form a gente tem um H4, um título aqui, Hook Use Imperative Handle Example. E logo abaixo a gente tem o nosso componente customizado, que é o input. Esse componente recebe aqui algumas propriedades, tá? Já já a gente entra mais a fundo aqui nelas. E esse componente input, ele está aqui. Note, o que tem de novidade aqui? A gente está utilizando o forward ref, tá? Essa função aqui é uma API do React, estou importando ele aqui em cima. Com forward ref, a gente consegue expor as referências de um componente filho para o componente pai, tá? Então, esse ref aqui que a gente está passando aqui, voltando agora no input, na chamada do nosso componente input, esse ref que a gente está passando para ele, o forward ref permite que a gente consiga, então, acessar as referências desse elemento aqui input, passando o ref aqui. Sem esse forward ref, por padrão, o React não permite que a gente faça dessa forma. Então, se eu crio um componente normal, sem utilizar o forward ref, e tento passar a referência para manipular aqui no componente Py, não vai dar certo. Por isso que, então, que existe aqui o forward ref para a gente expor as referências de um componente filho para um componente Py. Com isso, agora a gente consegue resolver aquele problema. Sempre que a gente adiciona um novo customer name, a gente consegue chamar o ref aqui, ó, ref.current.focus. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando a referência do nosso componente input e passando e chamando a função focus. Com isso, eu vou ter o focus aqui. O cursor vai ficar aqui permitindo que o usuário não precise clicar novamente para adicionar um novo nome. Vamos testar isso aqui na prática. Então, John, vou colocar aqui Maria, clique em adicionar, o cursor permaneceu. João, clique em adicionar, o cursor permaneceu. Beleza até aí? Agora, onde entra, a gente entendeu o problema,
aplicamos a solução, agora vamos encontrar, é o que a gente vai discutir agora, um novo problema, tá? E esse problema a gente vai solucionar com o uso do hook use imperative random, que é o seguinte, perceba o seguinte, o que a gente está fazendo aqui? Beleza, então a gente utilizou o forward aqui para expor as referências do nosso input, com isso o componente Py consegue manipular, tá certo? Então, beleza. Agora, esse ref aqui, eu vou até dar um console nele para vocês entenderem melhor. Ele é todas as referências do nosso componente. E aí, eu vou até... Deixa eu só zerar os estados. Então, vamos aqui, Juliâncio. Vou adicionar o nome Juliâncio. Agora, para a gente fazer um log ali da referência. A gente está recebendo aqui dentro de current o input... E olha o tanto de atributos que a gente tem acesso dentro da nossa referência, lá do input. Porém, pode acontecer que em alguns momentos a gente quer permitir que qualquer componente chame um componente customizado, que é aqui no nosso caso do input, mas eu não quero permitir que qualquer componente atualize todas as informações de um componente filho. Como que a gente faz isso, então? Se eu estou usando o forward ref aqui para expor todas as referências aqui do DOM do input. E aí é onde entra o uso do use imperative random, que a gente usa para expor, a gente continua expondo os atributos do DOM do input, porém, a gente pode manipular, customizar o que a gente quer expor. Então, é assim que a gente usa esse hook. Então, vamos lá. Vamos aqui no nosso input. E aí, eu vou utilizar esse input para customizar o que eu quero que o componente Py manipule do componente filho, que aqui no nosso caso é o input. Então, o que a gente precisa fazer aqui? O primeiro ponto é, eu vou criar aqui uma referência, input ref, que vai ser igual ao nosso use ref. A gente já falou sobre esse hook aqui na nossa série, mas só recapitulando, ele é um hook que permite que a gente referencie o nosso elemento e assim a gente consegue manipular esse elemento através de alguns métodos do DOM, tá? Então, inicialmente aqui ele vai ser um null, tá? Use ref. Agora, ao invés de passar aqui o ref que estamos recebendo aqui, ó, no nosso input diretamente, eu vou customizar esse ref. Então, ele vai receber o nosso input ref, e o ref que a gente recebe aqui via parâmetro, a gente vai utilizar o nosso hook imperative random. Esse hook, ele recebe a nossa referência, que estamos recebendo ali via props, tá? E uma função. Então, vamos chamar aqui um random function, tá? E aí, ele vai retornar aqui, deixa eu só colocar o retorno dele aqui, e aqui vamos colocar um dependencies, uma array de dependencies, tá? Beleza. Show de bola. Então, agora, aqui o nosso componente Py está recebendo todas as propriedades, todas as referências do nosso componente, porém, eu estou usando só o Fox. Então, nesse momento, vamos customizar para retornar a nossa referência apenas o Fox. Então, eu venho aqui, coloco o nosso Fox, pego ali o nosso input reference, nossa referência do input, current, ponto Fox. Opa, ponto Fox. Perfeito? É isso. Acho que de forma bem resumida e bem direta, o que a gente está fazendo aqui? Customizando a referência que o nosso componente Py pode acessar dentro do nosso componente filho. O que eu espero com essa mudança é que o nosso componente Py, o app, ele consiga acessar apenas o focus do nosso componente input. Beleza? Então, vou salvar aqui e agora vamos testar isso. Zerar aqui o state. Continuo com o console log aqui de reference, a referência aqui do nosso input. E agora, vou colocar aqui o nome de Maria e vamos colocar um log aqui. O Focus continuou funcionando, tá? Agora vamos ver aqui o que a gente está recebendo de referência lá do nosso input. Apenas o Focus. Então,
é isso. De forma bem resumida, é um hook simples, porém muito útil, porque só para você entender e dando um contexto do React. O React é uma biblioteca que permite que a gente crie componentes customizados, tá? Então é interessante a gente entender a funcionalidade desses hooks para que a gente consiga customizar mais ainda os componentes, porque dessa forma a gente consegue criar um único input, e esse input ele pode ser utilizado em um formulário de cadastro, pode ser utilizado em um formulário de pesquisa, pode ser utilizado em um formulário de qualquer coisa que você imaginar. Então, a gente consegue criar um componente e esse componente consegue ser reutilizado dentro de qualquer outra página fora daquela página que ele foi criado inicialmente. Beleza? Então, a gente finalizou aqui o entendimento do Use Imperative Random. Beleza, então, como de padrão, vamos só recapitular aqui o que a gente fez aqui nesse vídeo curto, porém muito importante. A gente tem um componente Py, componente app. Esse componente app chama o input e a sacada aqui é, esse input, ele expõe as referências do nosso elemento aqui de input, porém eu não exponho todas as referências, todos os métodos dentro do nosso input. Então, o componente Py ele só vai poder manipular o focus do nosso input. Isso a gente poderia seguir aqui, por exemplo, uma outra função que a gente poderia expor era o scroll into view, que a gente já utilizou também na nossa lista de vídeos falando sobre o React Hooks, e a gente poderia colocar aqui uma lista de quais funções ou do que o nosso componente Py pode customizar do nosso componente filho. Beleza? Então, com isso a gente consegue entender esse hook simples, porém muito poderoso.